Saudações a todos, mais uma vez estamos aqui com enorme alegria para retomar o estudo do livro Céu e Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Lembrando que nós entramos no capítulo oitavo da primeira parte, Doutrina, as penas futuras segundo o Espiritismo. E nós paramos no item 9, né? Nós vamos retomaremos o item a partir do item 10, né? Bem, eu acredito que a gente já possa entrar diretamente na continuação, né, do texto, porque aqui já estamos entrando no terceiro estudo desse capítulo. Fizemos uma breve introdução, lemos também a própria introdução de Kardec antes dele colocar, enumerar, né, essa temática, dividindo por itens. Eu acredito que a gente já possa entrar diretamente na continuidade, até mesmo porque quem estiver nos acompanhando, lembrando que isso daqui é a sequência, né? A sequência do estudo anterior e assim por diante. Então vamos iniciar pelo número 10, pela 10ª questão que Kardec coloca, sobre as penas, né? Sobre as penas futuras, lembrando sempre, segundo o Espiritismo, quebrando assim toda a ideia dogmática que a igreja trazia até então, né? 10º, uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de não ver o fim de sua situação e de acreditar que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece ser eterno. Aqui Kardec coloca uma nota, né? Perpétuo é sinônimo de eterno. Dizemos o limite das neves perpétuas, os gelos eternos dos polos. Dizemos também o secretário perpétuo da academia, o que não quer dizer que ele o será perpetuamente, mas apenas por um tempo ilimitado. Portanto, eterno e perpétuo são empregados no sentido de indeterminado. Portanto, eterno e perpétuo são empregados no sentido de indeterminado, de duas vezes, né? Mas tudo bem. Nessa acepção, podemos dizer que as penas são eternas se entendermos que elas não têm uma duração limitada. As penas são eternas para o espírito que não lhes pode divisar o término. O Kardec faz questão de colocar essa nota justamente porque é o que eu ressaltei agora no começo. As penas futuras, ou seja, após a nossa morte, segundo o Espiritismo. E a ideia, né, que a igreja trazia é que existia uma pena eterna, mas no sentido literal da palavra, né? Que aquela alma sofreria para sempre. Então, quando ele fala, né, que para os espíritos, né, que estão nesse sofrimento, parece ser eterno, né, para eles, né? Mas a gente estuda nos livros anteriores, que são as bases que Kardec vai trazer com os princípios da doutrina espírita, e um dos princípios que os espíritos nos trazem é justamente a lei do progresso, né? Então, esse espírito ele está ali estacionário, né? Ainda sofrendo as consequências não de um castigo de Deus, de um castigo sim, mas de um castigo pela sua imprudência, né? Pelas consequências dos seus próprios atos. 11º, é possível que um espírito não se aperfeiçoe jamais? Não. De outro modo, ele seria fatalmente votado a uma inferioridade eterna e escaparia à lei do progresso, que rege providencialmente todas as criaturas. É exatamente o que a gente falou.
né? Ou seja, estamos aplicando o que aqui? Os princípios, né, trazidos pelo ensinamento dos espíritos superiores. Tendo sempre o espírito seu livre-arbítrio, seu aperfeiçoamento é por vezes muito lento e sua obstinação no mal muito tenaz. Ele pode persistir anos e séculos, mas chega sempre o momento no qual sua teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento e em que, apesar de sua soberba, ele reconhece o poder superior que o domina. Assim que se manifestam nele as primeiras luzes do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Isso aqui é muito curioso, porque nós tivemos oportunidade de conversar com muitos espíritos ao longo desses anos nas nossas reuniões mediúnicas, mas nós nos deparamos com espíritos que não não conseguimos demovê-lo daquele sentimento que ainda ele estava preso, né? E não foi só um nem dois, né? Foram vários espíritos que, por mais que nós dialogássemos, eles se mantiveram firmes naquele erro em que eles se encontram. É o que a gente chama de espíritos endurecidos. Então, chega num determinado momento que você simplesmente tem que respeitar o livre-arbítrio deles, né? Alguns desses espíritos vieram até nós como uma manifestação espontânea. Outros foram evocados. E numa dessas evocações, um dos argumentos usados por um deles foi exatamente esse. Por que me trazem aqui? Por acaso, vocês sempre falam sobre isso, e eu, por acaso, não tenho livre-arbítrio, né? Então você vê que chega num ponto que realmente a gente deve deixar a sorte, né? Deixar a sorte que eu falo, deixar esse espírito seguir o caminho dele até que um dia ele esteja preparado. Então nós procuramos, dentro das nossas possibilidades, mostrar, né, que ele estaria num erro, né? Mas assim como um professor, um pai ou um padrinho, né, ou alguém responsável por uma criança, vai dar conselhos bons para a criança, né? Mas com relação a seguir aqueles conselhos ou não, né, há uma distância muito grande, né? Porque a própria criança também, né, assim como esses espíritos, também estão numa infantilidade ainda, né? De não compreender ainda a compaixão, a fraternidade, ainda estão presos no egoísmo, né? Mas haverá um dia, né, que chegará o momento em que eles vão se arrepender. Uns demoram muito mais, outros muito menos, porque todos nós somos, afinal de contas, individualidades, né, acima de qualquer coisa. Não há como a gente generalizar, né, como a maioria das pessoas costumam a fazer, né, colocar todos os espíritos numa panela só, né, numa sacola só, e não é bem assim, né? 12. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Todos têm seu anjo da guardião, que vela por eles, observa-lhes os movimentos da alma e se esforça para neles suscitar bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar numa nova existência o mal que fizera. Porém, o guia protetor age quase sempre de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve se aperfeiçoar por conta da sua própria vontade, e não em decorrência de qualquer coerção. Ele age bem ou mal em virtude de seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente impelido em um sentido ou outro. Se ele faz o mal, sujeita-se às consequências enquanto persista no mau caminho. Desde que dá um passo em direção ao bem, ele sente imediatamente os efeitos. E aqui, Fernando, eu lembrei da nossa conversa sobre Alcione, né? Lembra?
E foi o que eu questionei. Por acaso os espíritos não têm os mentores que estão cuidando deles, né? Nenhum espírito precisa de babá, né? 13. Seria um erro crer que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à felicidade pode ser, para um espírito mau, um encorajamento a perseverar no mal e a se arrepender mais tarde. Primeiramente, porque o espírito inferior não vê o fim da sua situação. Em segundo lugar, porque sendo o espírito o artífice da sua própria infelicidade, termina por compreender que dele depende fazê-la cessar e que quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo será infeliz, que seu sofrimento durará para sempre se ele próprio não se lhe puser fim. Será então, de sua parte, um cálculo errado, pelo qual ele seria o primeiro enganado. Se, ao contrário, segundo o dogma das penas irremissíveis, toda a esperança lhe está para sempre interdita. Se, ao contrário, segundo o dogma das penas irremessíveis, não adiantou, né? Vou pela terceira, vai. Se, ao contrário, segundo o dogma das penas irremissíveis, toda a esperança lhe está para sempre interditada, ele persevera no mal porque não tem nenhum interesse em envolver ao bem, que proveito algum lhe traz. A razão diz de que lado está a verdadeira justiça providencial e onde melhor se mostra o amor de Deus por suas criaturas. 14. Diante dessa lei, cai igualmente a objeção tirada da presciência divina. Deus, criando uma alma, sabe efetivamente se, em virtude de seu livre-arbítrio, ela tomará o bom ou o mau caminho. Sabe que ela será punida se agir mal, mas sabe também que esse castigo temporário é um meio de fazê-la compreender seu erro e de fazê-la adentrar no bom caminho, a que chegará cedo ou tarde. Segundo a doutrina das penas eternas, Deus sabe que a alma falhará e está de antemão condenada a torturas sem fim. A razão diz também de qual lado está a verdadeira justiça de Deus. Então, se Deus é presciente, quando ele cria uma alma, ele sabe, né, principalmente em virtude do seu livre-arbítrio, se ela tomará o bom ou o mau caminho. Sabe que ela será punida se agir mal, mas também sabe que esse castigo é temporário. E é um meio, né, de fazê-la compreender seu erro e de fazê-la adentrar num bom caminho. Ou seja, Deus criou as leis. As leis são perfeitas. E as leis não podem ter exceções. Todos os espíritos estão submetidos a essa lei. Alguns são mais dóceis, né, e avançam com maior rapidez. Outros são mais refratários, né, e avançam mais devagar, mas também sofrem mais, né, porque a pessoa que é orgulhosa, ou que é invejosa, ela, de uma certa forma, ela não vive plenamente, ela sempre está preocupada. O orgulho sempre faz com que ela se preocupe em ter que estar sempre correndo para ser o melhor, para ter mais, né? Tá sempre preocupado com alguém que vai traí-lo, ou seja, né? A pessoa que tem inveja, a pessoa que eles sempre estão com preocupações da qual nós não necessitamos, né? Quando a gente exerce a boa vontade. Então, só aí já há um sofrimento nessa caminhada, né? Mas Deus sabe, né, que esse sofrimento também vai ser um instrumento para que esse espírito entenda, né, muitas vezes através da dor, que não é necessário você passar por ela, né? Mas acaba sendo um instrumento para que você perceba que não há como você ser feliz fazendo os outros infelizes, né? E aqui ele encerra, né, colocando a doutrina das penas eternas. Ele está se referindo a que doutrina, né? A doutrina da igreja, né?
Então, Deus sabe que a alma falhará e está de antemão condenada a torturas sem fim. Então, uma ideia se opondo à outra, né? E Kardec encerra essa 14ª com a razão diz também de qual lado está a verdadeira justiça de Deus. Qual é a verdadeira justiça? Uma lei que é igual para todos, igual no sentido de as regras são iguais. Agora, como cada um vai suportar e vencer essas regras, é por conta de cada um. Mas todos estão fadados a chegar ao final dessa reta, ou seja, alcançar sua evolução. E o outro raciocínio é que Deus cria espíritos e alguns deles vai ser, né, é condenado a ter uma pena eterna, né, ser punido eternamente, né? Qual é a justiça? Qual é a verdadeira justiça, né? Cada um é responsável apenas por suas faltas pessoais. Ninguém carrega a pena das faltas de outrem, a menos que tenha dado lugar a tal, seja provocando-as por seu exemplo, seja não as impedindo quando tinha esse poder. Responde-se não somente pelo mal que se fez, mas também pelo bem que se poderia fazer e não se fez. É assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido, mas aquele que, por sua dureza, impele o indivíduo ao desespero e daí a destruir-se, sujeita-se a uma pena ainda maior. Essa observação aqui de Kardec, esse 15º item escrito por Kardec, eu acho muito interessante, né? Muito providencial. Porque, primeiro, né? Ah, como é que a gente pode ser responsável pela pena dos outros? E a igreja não tem esse conceito? Por que que determinada pessoa está sofrendo? Porque a gente carrega conosco, todos nós carregamos o pecado original, né? Devido a um pecado lá de Adão, e a gente vai carregando, e mesmo os judeus não tinham ainda uma ideia exata do que acontecia com a alma após a morte. Tanto é que quando Jesus cura um cego, eles perguntam imediatamente: Senhor, quem pecou para que ele fosse cego? O pai, né? Os pais, né? Porque achava que ele carregava então a chaga do erro de outros, né? Tudo bem que eles ainda não tinham uma ideia completa ou perfeita daquilo. A igreja vai fazer essa interpretação e deturpar isso, colocar que nós estamos aqui porque somos sofredores e pecadores e merecemos estar nessa condição, porque lá o primeiro homem errou, e muitas analogias também com o assassinato de Abel por Caim, e todas aquelas interpretações, né, equivocadas da igreja. Então, é muito interessante quando ele fala: cada um é responsável apenas pelas suas faltas. Ninguém carrega a pena dos outros, a falta dos outros. Agora, ele ressalta uma coisa aqui também. Tem duas coisas interessantes. Primeira, né, a não ser que devido à minha dureza ou à minha posição, à minha forma como eu trato determinadas pessoas e as consequências desse tratamento que eu dou a elas levem-nas a um suicídio ou a cometer um erro, né? Aí, aí eu tenho uma parcela da responsabilidade, mas porque eu influenciei. Então, assim como alguém faz bullying, né? Com alguém, um patrão que faz, ele tem um assédio moral no seu funcionário. Isso acarreta, inclusive, no caso de suicídio, aí ele tem responsabilidade, porque, né? Ah, mas não foi ele que matou o fulano. Sim, mas a pressão que ele fez, o assédio que ele cometeu, né? Um ato que ele cometeu contra aquela pessoa faz com que a pessoa fique tão desgostosa que, ou seja, aí sim ele incorre
em estar respondendo também por isso. E o segundo ponto é o bem que a gente poderia fazer e não fez. Às vezes a gente não passa, vê uma situação, às vezes a gente até pode ajudar, mas a gente prefere falar, não tenho nada com isso. A gente faz que não é com a gente, né? Por isso que as pessoas elas se tornam invisíveis. A sociedade faz de conta que não vê as pessoas que estão debaixo da ponte, as crianças que estão sendo maltratadas, né? Essas coisas a gente faz de conta que não vê. Não fizeram um estudo, né? A respeito das pessoas invisíveis. Aí fizeram um estudo e um teste dentro de uma faculdade. Pegaram uma classe, pegaram um rapaz que era amigo de todo mundo dessa turma, colocaram ele com a roupa do faxineiro da universidade e mandaram ele ficar limpando a área onde a turma dele estudava, né? Ninguém nem cumprimentou e não reconheceram ele. Todos passaram por ele e fizeram de conta que não viram. Então, você quer ficar invisível? Coloca uma roupa de mendigo, né? Coloca a roupa de um faxineiro, coloca a roupa de um gari. E ultimamente até se mata gari porque está interrompendo o trânsito, né? Como aconteceu em São Paulo, né, no ano passado, né? O cara simplesmente sacou o revólver e deu um tiro no lixeiro porque ele estava com pressa. Ele mata o cara, vai para academia depois andar com o cachorro, como se nada tivesse acontecido, né? Peraí, eu já fui de longe demais, né? Temos uma nota de rodapé de Kardec, né, exatamente nesse ponto, né? Cada um é responsável apenas por suas faltas pessoais, ninguém carrega a pena das faltas de outrem. A alma que peca é a que morre. O filho não carregará a iniquidade do pai, e o pai não carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio estará sobre ele. Isso está no profeta Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 20, que é a Bíblia do Frederico, né? Porém, a alma que erra morrerá, mas o filho não receberá a injustiça do pai, nem o pai receberá a injustiça do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a ilegalidade do que infringe a lei estará sobre ele. Então, no próprios livros proféticos, né, Ezequiel já aponta, né, dizendo que não. E o Kardec vai resgatar, né, lá em Ezequiel, essa passagem. E é interessante, né, porque a maioria das ideias que o Kardec está combatendo aqui são essas ideias dogmáticas e equivocadas que a igreja trouxe por séculos. Quando ele apresenta as penas futuras segundo o Espiritismo, ele também aproveita, inclusive, para usar da própria Escritura, né? Da própria Escritura, tirando a fonte de que ele, mais uma vez, foi muito assertivo quando ele escreveu na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas passagens dos textos das Escrituras Sagradas, né? E dos Evangelhos, né? Muitos desses escritos são incompreensíveis por falta de uma ferramenta. Esta ferramenta está toda, né, no Espiritismo. Ou seja, são os princípios básicos e as explicações trazidas, né, dentro desses princípios. Princípio da reencarnação, perispírito, fluido cósmico universal, mediunidade e assim por diante. Que nem o Fernando me ressaltou no estudo que a gente fez no Livro dos Médiuns, né? Por que que a igreja nega tanto esses fenômenos, né? Se a própria Bíblia é um manancial inesgotável de comunicações mediúnicas. Começa com o próprio povo hebreu, né? Porque no início todas as nações eram comandadas por um rei.
A única que era comandada diretamente por Deus era o povo hebreu. Então tinha-se as epifanias e o povo era conduzido. Eu falei diretamente, né? Mas tinha um intermediário que que eram os profetas, né? Então, todos esses profetas, Ezequiel, né? É, todos esses profetas, antes dos reis, eram eles, né? Samuel, eram eles que traziam as ordens de Deus para comandar o povo. Até que o povo se cansou e resolveu, então, que eles queriam ter um rei, né? E o profeta, se eu não me engano, era Samuel, ficou muito aborrecido e Deus falou: Não, deixa isso aí, se eles querem um rei, vamos dar um rei para eles. E aí eles elegem o primeiro rei, né, que é Saul. Depois vem o rei Davi e depois vem Salomão, né, que é filho de Davi. E por aí vai, né? E tiveram reis até o final dos tempos aí, né? Mas todos eles tiveram, né, a mediunidade ali, em várias ocasiões. E não foi, e você não encontra essas manifestações apenas no Antigo Testamento, né? O próprio Novo Testamento está cheio, né? Principalmente nas cartas de Paulo, você vai ver ele falando dos dons, né? Em carta aos Coríntios, falando dos vários tipos de dons que se tinham, né? Entenda-se dons como mediunidade, né? 16. Não ocorre o mesmo, segundo a doutrina vulgar, do inferno. O inferno é o mesmo para todos. Nele, o culpado de uma única falta sujeita-se ao mesmo suplício eterno de quem cometeu milhares. Se não fosse assim, o inferno não seria mais um inferno, pois haveria almas menos infelizes do que outras. Né? Então, aqui também é um absurdo, né? Porque se está lá nos Dez Mandamentos não roubar e o indivíduo roubou porque estava com fome, ele vai para o inferno. Não tem atenuante, não tem nada. E o mesmo homem que matou por maldade, né, com requintes de crueldade, várias pessoas, cometeu vários crimes, ele também vai para o inferno junto com esse que roubou aquele pão. E vai sofrer as mesmas consequências e eternamente, né? Então, pera lá, né? A justiça dos homens, que é falha, parece ser mais justa, né? Porque ninguém condena a prisão perpétua a um homem que roubou um pão porque estava com fome, né? A mesma pena para um homem extremamente vil, né? Então, se a nossa justiça ela parece ser mais adequada, né? Mais justa do que a própria justiça de Deus, né? 17. Embora a diversidade das punições seja infinita, há aquelas que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, exceto as nuances, são quase idênticas. A punição mais imediata, sobretudo para os que se apegaram à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida na duração da perturbação, que pode durar meses e anos. Para aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura e que durante a vida se identificaram com a vida espiritual e se desapegaram das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, o despertar pacífico e a perturbação quase inexistente. 18. Um fenômeno muito frequente nos espíritos de certa inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos, e essa ilusão pode prolongar-se durante anos, ao longo dos quais experimentam
todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. 19. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. Certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas. Outros estão no isolamento absoluto no meio do espaço, atormentados pela ignorância de sua posição e de seu destino. Os mais culpados sofrem torturas indescritíveis, tanto mais pungentes quanto não lhes veem o fim. Muitos são privados da visão dos seres que lhes são caros. Todos geralmente suportam com intensidade relativa os males, as dores e as necessidades que fizeram os outros suportar. É um suplício para o orgulhoso ver-se relegado às últimas posições, enquanto acima deles, cobertos de glória e de festas, estão aqueles que ele desprezou na terra. Para o hipócrita, ver-se penetrado pela luz que põe a nu seus mais secretos pensamentos, que todos podem ler, sem nenhum meio para se esconder e dissimular. Para o sensual, ter todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Para o avaro, ver seu ouro dilapidado e não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo o que os outros sofreram por ele. Terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma mão amiga vem apertar a sua. Nenhuma voz compassiva o vem consolar. Ele só pensou em si mesmo durante a vida, ninguém pensa nele, nem o lamenta após a morte. Eu li essas três partes aqui, né, em sequência, porque uma está ligada à outra. E eu queria discutir com vocês aqui exatamente essa ideia, né? O que Kardec está falando aqui, né? De espíritos que estão apegados à vida material. Então, quando Jesus falava que onde estiver o seu tesouro, lá estará seu coração, ele queria dizer exatamente isso, tá? Quando você está completamente voltado para as coisas materiais, para as coisas terrenas, o que que você vai encontrar na erraticidade? Né? A falta das coisas que te prenderam aqui. Então, como é? Qual é, é, aonde que eu coloquei o meu tesouro, né? Estava aonde? Né? No materialismo, na sensualidade, na ganância, no orgulho. Então, o mundo espiritual, descrito por eles, não é um mundo espiritual verdadeiro. A erraticidade não é daquela forma. É o mundo dele que é dessa forma porque ele está nessa vibração. Então, quando ele fala a punição mais imediata, né, sobretudo aos materialistas, que negligenciaram, né, o seu progresso espiritual enquanto vivos. Não tinham tempo para lidar com coisas espirituais. Só queriam saber do material, né? Mário, quando você leu esse trecho agora, eu lembrei do umbral descrito por André Luiz. Ou seja, tudo é criado pela mente, né? Eu nunca neguei o umbral como é descrito nas obras. Mas o que eu Uhum, sempre neguei, e acabei de afirmar isso aqui, é que a erraticidade não é dessa forma. uhum, Tá? Aquele umbral é a criação da mente daquele espírito. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui essa observação nesses três itens, né? Porque aqui está a explicação para o umbral, né? Aqui está a explicação dos relatos desses espíritos. Nós aqui cansamos de conversar com espíritos que estavam numa situação, eles estavam presos, eles apanhavam, né? Então, com muito tato, com muito cuidado, nesses diálogos, a gente começa a chamar ele para uma realidade que ele ainda não viu. Uma das frases que mais a gente usa com esses espíritos é: você
já tem consciência que é um espírito, mas ainda não vive uma vida espiritual. Continua vivendo como espírito a sua vida material. E aí a gente começa a questionar, né? É lógico que você não vai chegar de supetão e falar coisas que eles não vão nem entender. Então, com muita habilidade, você vai conversando. Não é você contar para ele, é você fazer perguntas que levem a refletir. Né? Uma vez que você não tem mais corpo físico, como assim você está preso? Isso ocorria conosco enquanto encarnados. Mas você não tem mais corpo físico. Você é um espírito. Como é que eles vão te prender? Como é que você sente dor se você não tem mais nervo? Né? Então, quando você começa a fazer com que esses espíritos comecem a se libertar, né? Quantos a gente não conversou e fala assim, ah, mas o fulano, ele me matou, por isso que ele está com ódio dele, né? Mas como é que você está morto se nós estamos dialogando? Entendeu? Ele está tão preso ali que... Por quê? Porque o que era mais importante para ele era o corpo físico. Então, ele está desencarnado, mas está pensando como um encarnado. Então, ele está com ódio porque o camarada matou ele e agora acabou com a vida dele. Como acabou com a vida dele? Aí, quando a gente começa a dar esse choque para ele despertar, quando ele começa a refletir, quando ele está mais preparado, aí a gente começa a falar que ele agora ele tem que aprender a viver como espírito imortal que ele é, né? Que ele precisa da a continuidade na caminhada dele. Ah, outros espíritos que passaram muito tempo, segundo o tempo deles, né? Que estão abandonados há muito tempo e que não conseguem ver ninguém. Geralmente são os egoístas. Aquele cara que viveu para si só, e ele não sabe por que ele não vê ninguém. Ele anda, ele anda, ele anda, ele procura e não enxerga ninguém. Por quê? Porque encarnado, ele só olhava para ele, não enxergava os outros. Ele tinha criados na casa dele, mas às vezes a empregada, a filha da empregada estava passando mal, o filho estava. E ele não enxergava aquilo. Não interessa. A dor do outro não interessa. Né? Então, essas pessoas, esses espíritos, são muito comuns você dialogar. Né? Esses relatos aqui. Agora, eu te pergunto, então, todo espírito que está lá na erraticidade, ninguém enxerga ninguém lá? Não, né? E o outro lá Não, que está perdido ali, né? Vendo, vendo que nem a gente leu, né, Nilson, na Revista Espírita, aqueles espíritos lá que ficam vendo a sua vítima, né? A faca cheia de sangue, né? Isso daí tá, aquilo ali é uma culpa que ele carrega, né? E a mente dele fica com aquela monoideia recriando aquelas imagens. E ele corre daquilo e não consegue se afastar das suas vítimas. Por quê? Porque não está fora, né? Está dentro dele. Então, quando ele corre, não tem por onde ele correr. Está na consciência dele, né? Mas ele ainda não despertou. Para despertar, aí sim ele vai ter que começar a pensar nos atos. Quando começar a vier o arrependimento, ele muda a vibração e aí ele é acolhido. Tá? Então, por isso que nós fizemos questão de colocar isso aqui para deixar bem claro, né? O Kardec está dando todos os direcionamentos aqui para a gente entender o que que esses espíritos estão relatando. Estão relatando experiências individuais, né? De indivíduos que tiveram sua experiência, mas a realidade do plano espiritual não pode ser tomada com base nesses depoimentos. Aqui é 18, né? Aliás, aqui antes, né? Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento de tela só para a gente acompanhar o raciocínio. Né? Aqui ele fala, ó, aquele que negligenciou o progresso espiritual, se apegando à vida material, né? Agora, ao contrário, aqueles cuja consciência é pura, que durante a vida se identificaram com a vida espiritual e se desapegaram das coisas materiais,
a separação é rápida, sem abalos. Ele está falando separação do corpo físico, né? E não tem gente que é apegado, né? É pegado a pessoas, não é? É apegado a coisas. Um fenômeno muito frequente nos espíritos de certa inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos. Ah, um exemplo clássico disso aí é aquele filme lá, né, que foi protagonizado pelo Bruce Willis. Bruce Willis. E aquele filme Os Outros, te lembra? Os Outros com a... Qual é a artista? Não me lembro agora a artista, lembra? Nicole Kidman, não? Nicole Kidman. A Nicole Kidman. Aquele é fantástico também. Quando eu estava falando, logo no começo, o meu primeiro comentário, quando eu falei sobre os espíritos endurecidos, aqueles que estão ali, né, que você não consegue um acesso, a primeira coisa que eu me lembrei, na verdade, foi dela, foi desse filme e os outros. Porque você vê que a gente só vai entender aquele filme no final, né? E você vê que ali, quando resolveram comprar a casa, né? Parece que eles perceberam que tinham os espíritos ali, e eles fizeram uma reunião mediúnica ali. Então eles estão em torno da mesa ali, né? E evocam. Então, os momentos finais do filme é ela se comunicando com os médiuns. E os médiuns esclarecendo que ela, né, não estava mais entre os vivos. E ela nega, aí ela fica muito agoniada e ela começa a espalhar todos os papéis. Aí tem uma tomada de cena que é bem interessante, né? Que aparece a mesa mediúnica, só os médios e os papéis voando, né? O fenômeno de efeito físico, né? Tanto esse filme como o do Bruce Willis, que eu esqueci o nome agora, eles são muito. É, Você está eles- falando do sexto sentido? é o sexto sentido. Eles ficam muito Isso. próximo, da doutrina espírita. Se você pegar realmente todos os passos ali, tá bem dentro da doutrina espírita ali, Ah, né? Ele é mais fiel do que nosso lar, por exemplo, por incrível que muito pareça. mais. É verdade. Muito mais. Se você pegar o Aham, sexto sentido, eu diria, sem medo de errar aqui, 99% do filme aham. está de acordo com a doutrina espírita. Nosso lar, Sim, eu acho que se bate uns 30% é muito, né? verdade. Os Hum, outros também, o fenômeno ali dos outros. Olha, uhum. você sabe o que é interessante? Nos outros ocorrem dois fenômenos lá, que às vezes as pessoas não estão muito atentas. Os primeiros espíritos que tentam mostrar para ela que ela está em erro são os próprios mortos, que são os servidores da casa. Eles vão lá, eles trabalham com, né, senhora e tal, mas eles têm consciência que eles estão desencarnados. Eles estão ali para tentar mostrar para ela, entrar no mundo dela, para devolver a consciência dela. No final, ela já expulsa eles também, ela continua se isolando e no final a reunião mediúnica. Então você vê que ali está mostrando exatamente que o plano espiritual trabalha. Ah, o camarada fala, não, eu não posso faltar ao centro espírita porque senão os espíritos não vão ser atendidos. Não, não é por aí, né? Há todo um trabalho. Aqueles dois filmes, eles são muito interessantes. E eu volto a reforçar. Deixa essas produções aí, os livros de André Luiz no chinelo. Porque ao contrário, esses filmes eles foram tem todo um trabalho histórico ali, né, antes de fazer o enredo do filme, né? São dois filmes que vale a pena. Vale a pena. Os Outros e Sexto Sentido. Para finalizar o nosso comentário nesses três pontos, o que nós já havíamos falado do criminoso, né, que vê a visão, né, das vítimas, né? Então, o que o Kardec está trazendo aqui, né? Está trazendo que esses relatos que nós encontramos nesses espíritos são espíritos inferiores, espíritos que foram muito apegados, né?
Então, é interessante também quando ele fala do egoísta, né? O egoísta ele não enxerga ninguém. Olha, é tão interessante quando você estuda e vê isso na prática, porque quantos espíritos a gente encontrou dessa forma aqui? Não via ninguém, né? Não via ninguém. E se assusta quando começa a falar com a gente, né? Tiveram alguns que até falaram, você consegue me ver? Né? E o pior é que eu não conseguia, né? Porque eu não tenho essa faculdade, né? Mas a médium conseguia, né? Fala, não, a gente tá aqui, tá te escutando, pode falar. É interessante que ele traz aqui, né? Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo que os outros sofreram por ele. Terá sede e ninguém lhe dará de beber. É uma passagem, né, que está em Mateus, no capítulo 25, versículo 35 a 45, quando Jesus fala, né? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive preso, foste me visitar. E aí eles perguntam, mas Senhor, quando estivestes preso e a gente não foi te visitar? Quando tiveste fome? Aí Jesus fala, quando você deixa de acudir um desses pequeninos, é a mim que você está deixando de, né? Ou quando você socorre esses pequeninos. É. Nenhuma mão amiga vem apertar a sua. Bem, nós temos mais aqui a questão, o item 20, 20. O meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível durante a vida presente. Reparar o mal para não ter que fazê-lo mais tarde de forma mais terrível. Quanto mais demora a se desvencilhar de seus defeitos, mais penosas são as consequências e mais rigorosa será a reparação. E olha, e não é só os defeitos, né? Eu tenho vícios, eu tenho os defeitos e tal, mas não é só isso, né? Até na nossa relação. Conheço pessoas que têm ódio de seus pais, de seus irmãos, ou até de um amigo, né? Pessoas que romperam relações. E o engraçado é que as pessoas guardam tanta mágoa, e se você for ver, às vezes são coisas que talvez na época pudesse até ser importante, mas o distanciamento, eu falo de tempo, e a nossa maturidade, às vezes aquela questão ela até fica pequena, né? Mas o que é cultivado não é o fato que decorre a briga, né? Mas o rancor que se guarda de um ato que, às vezes, depois de 20, 30 anos, é irrelevante. O que se ficou cultivando foi o rancor. Isso também, né? Por isso que Jesus tem duas coisas interessantes em Jesus, quando ele, a respeito disso. Primeiro, que ele coloca o seguinte, né? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Né? Porque a gente vai para a erraticidade e a gente vai, né, levar todas essas mágoas para lá também. E o segundo ponto é a própria oração que ele ensina, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, quando chega naquele momento crucial, né? Perdoa né? Os nossos pecados, os nossos erros, os nossos defeitos, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Será que a gente, antes de rezar o Pai Nosso, a gente não fala, peraí, Senhor, só deixa eu pensar aqui. Olha que se a gente pensasse bem, a gente nem prosseguia, né? Eu vou rezar outra coisa, né? Então, ali também já está falando, né? Já está indicando que não é só a gente se livrar das nossas vicissitudes, mas também da gente não levar nenhum tipo de sentimento, né, com relação ao outro. Quanto mais demora a se desvencilhar dos seus defeitos, mais penosas são as consequências. E aqui eu também ressaltei, né, os nossos relacionamentos, né?
A situação do espírito a partir de sua entrada na vida espiritual é a que ele preparou para si durante a vida no corpo. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada e, por vezes, imposta, para a expiação e reparação por meio de novas provas. Mas ele a aproveita em maior ou menor proporção, em virtude de seu livre-arbítrio. Se ele não aproveitar, será uma tarefa para recomeçar, cada vez em condições mais penosas, de modo que se pode dizer que aquele que sofre muito sobre a terra tinha muito a expiar. Os que gozam de uma felicidade aparente, apesar de seus vícios e sua inutilidade, certamente pagarão caro numa próxima existência. É nesse sentido que Jesus diz: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E é o Evangelho segundo o Espiritismo que a gente está estudando, né? A gente está bem no capítulo 5, né? Ontem nós iniciamos esse capítulo, né? 22. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Ela coloca como condição o arrependimento, a expiação e a reparação. O culpado ela perdoa não é exonerada. O culpado que ela perdoa não é exonerado. E enquanto não cumprir essas condições, ele sujeita-se às consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, deve-se entender que Deus não é implacável e deixa sempre aberta a porta para o retorno ao bem. Então, é aquela história, Deus é bom, mas não é tonto, né? Ele é um pai amoroso, mas não é um pai que mima. Ele é um pai amoroso, mas é um pai que educa, né? E a educação dele está justamente em aplicar o castigo de acordo com a falta do indivíduo. E aqui, ressaltando, né? Aplica ali o castigo. Ou seja, a gente já ressignificou esse sentido, né? Dentro do Espiritismo. Né? O castigo é aplicado por Deus indiretamente, porque Deus cria as leis. Se você infringe essas leis, você toma uma multa. Né? Então, quando a gente fala que Deus castiga, é porque ele criou as leis. Mas a gente só sofre porque a gente insiste em querer passar no sinal vermelho, né? É lógico que o sujeito vai tomar uma multa, mas a culpa é de Deus? Quem está dirigindo o carro? Ah, a culpa é do motorista, né? Não do, do responsável pelo código de trânsito, né? A culpa não é do guarda que aplica a multa, né? A culpa é do motorista que infringiu a lei, né? 23. Interessante, interessante como as coisas se conectam, né? Na verdade, eu estou lembrando de um estudo anterior, exatamente aquela questão que o espírito não fez todo o bem que poderia ter feito e, e desencarna, e a dor moral que ele sente. Daí, ele vai ter que trabalhar esse tipo de coisa para planejar a próxima reencarnação. Ou seja, abarca todos esses itens da verdade. Eu acho bastante interessante isso. Que coincidência! É, não é bem coincidência, né? Você vê a lei, né? A lei, como ela é perfeita, né? Ela vai ser. Agora, perfeito foi o raciocínio de Kardec, né? Ele conseguir colocar numa sequência lógica. Porque o que ele está colocando aqui, muitos exemplos que você vai ter, você vai enxergar exatamente todos esses itens, né? Se você for prestar atenção, né? Como é que funciona realmente as penas, né? Previstas, né? Sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento, que é o fato da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Os espíritos em punição são, portanto, não como condenados perpetuamente, mas como doentes no hospital que sofrem da doença que quase sempre é culpa sua e dos meios curativos dolorosos de que ele necessita.
mas que são a esperança da cura, e que curam tanto mais rápido quanto mais exatamente sigam as prescrições do médico, que vela sobre eles com solicitude. Se prolongam seus sofrimentos por sua própria culpa, o médico nada tem com isso. Aliás, eu dei o exemplo do guarda de trânsito, né, ou do legislador dessas leis de trânsito. Qual é a culpa que ele tem se você insiste em infringir a lei de trânsito? Assim como o médico, né? O médico não tem nada a ver com isso. Se você não quer seguir as prescrições que vão levar à cura, né? 24º. Deus, questiona-se, não demonstraria um amor maior por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes ligadas à imperfeição? Então, aqui Kardec ele faz uma pergunta, né? Ele faz um questionamento, né? Será que Deus, se tivesse nos criado infalíveis, não seria uma demonstração maior de amor pelas suas criaturas? E, por consequência, elas sendo infelizes, elas estariam isentas dessas vicissitudes que levariam à imperfeição. Então, ele questiona, né? Para isso, teria sido necessário que ele, Deus, criasse seres perfeitos, sem nada adquirir, nem em conhecimentos, nem em moralidade. Sem nenhuma dúvida, poderia tê-lo feito. Se não o fez, deve ter tido motivos que ainda escapam à nossa razão, e cuja sabedoria compreenderemos mais tarde. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. É preciso aceitar o fato, já que existe. Inferir que Deus não seja bom nem justo seria revoltar-se contra ele. Mas é uma boa pergunta, né? E ela deveria ter sido feita mesmo. Porque a gente fica pensando, caramba, mas é tanto sofrimento, é tanto isso, é tanto aquilo, é tanto, né? Por que que já não vai logo para os finalmente, já cria o ser perfeito, né? E aí, é como a gente tem a resposta aqui, né? Com certeza, para Deus nada é impossível, ele poderia ter criado, né? Mas se ele não criou, ele tem seus motivos. E quem somos nós, né? A criatura tentando entender o Criador, né? O relativo tentando entender o absoluto, né? A única coisa que a gente pode ter como desconfiômetro, né, é que o fato existe. E a gente pensar que Deus não seja bom nem justo por causa disso, seria se revoltar contra ele. Então é tipo assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pode falar, Fernando. Eu acho que é mais do, do que isso. A gente pode analisar pelo nosso dia a dia. Quando a gente, quando a gente não erra, a gente continua o mesmo. Mas quando a gente erra e reconhece o erro, a gente muda ou procura mudar. É assim que a gente vai evoluindo. Ou seja, se todo o conhecimento fosse dado, não haveria sabedoria. Sim, mas a questão aqui da pergunta não é isso. A questão é, Deus não podia já ter criado, né? Já perfeito, né? Essa que é a questão que Kardec levanta, né? Aí ele fala, olha, ele até poderia, agora se ele não fez, ele tem o motivo dele. A única coisa que a gente não pode, não deve é, né, é tentar olhar para o Deus justo e bom e duvidar das decisões dele, né? Porque a gente não tem esse entendimento. Mas o que você falou está certinho. Eu só estou levantando aqui que, né, houve esse questionamento, né, na penúltima questão aqui. Mas o que você falou também corrobora justamente para o princípio da doutrina espírita, que é a evolução, né? Então,
já está na lei, né? Uma lei de evolução. Bem, só evolui o que começa do zero, né? Só É, evolui uma coisa que começa da ignorância. Então tem que haver um ponto de partida, né? Para a gente avançar, né? O progresso já supõe, né? Essa caminhada. 25º. Seria injustiça se Deus tivesse criado privilegiados, mais favorecidos que outros, gozando sem trabalho da felicidade que outros somente alcançam com dificuldade ou jamais podem alcançar. Mas onde sua justiça brilha é na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm um mesmo ponto de partida. Nenhum espírito em sua formação é mais bem dotado que outro. Nenhum que tenha sua marcha ascensional facilitada por exceção. Aqueles que chegaram ao fim passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Admitido isto, o que há de mais justo que a liberdade de ação deixada a cada um? A estrada da felicidade está aberta a todos. O fim é o mesmo para todos. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não o do favor, a fim de que cada um pudesse dela ter o mérito. Cada um é livre para trabalhar ou nada fazer, por seu próprio adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa é mais cedo recompensado. Aquele que se desvia no caminho ou perde tempo atrasa sua chegada e só pode culpar a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem, sendo livre, não é fatalmente impelido nem a um nem a outro. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. E assim encerramos o capítulo 8º. É interessante que quando ele traz essa questão 24ª, né, que ele traz em forma de pergunta sobre se Deus, né, não poderia criar-nos já perfeito, ele vai encerrar justamente colocando a lei do progresso. Porque das duas, uma, ou ele criaria tudo perfeito, ou ele criaria alguns privilegiados, ou todos iguais, todos com um começo. Né? E Deus, mostrando a sua justiça, a sua bondade infinita, ele faz o quê? Ele cria todos simples e ignorantes, todos partindo do mesmo início, não havendo assim seres privilegiados na criação, nem para o lado positivo, e muito menos seres fadados ao mal eterno, né? E aqui nós encerramos o capítulo 8º da primeira parte, do céu e o inferno, e nós entraremos na sequência no capítulo 9, intitulado Os Anjos. Existe anjo no Espiritismo? essa questão de Kardec está mexendo um pouco comigo. Porque, na verdade, a criação divina é harmônica, tem que ter harmonia. Se todos nós fôssemos criados perfeitos, qual a função do mundo material? Não haveria função. Não precisaria ser criado o mundo material se todos nós fôssemos perfeitos. Sim, Ou mas seja, mas quando ele faz essa pergunta, ele abre o campo das hipóteses. é, E uma das hipóteses é exatamente, exatamente essa. Se ele criasse tudo perfeito, não teria mundo material. não teria o mundo material. Ou E, teria? e daí você acaba com a harmonia da criação. Mas como Deus é perfeito, não pode acontecer isso. Então, mas assim, você sabe quando eu vou perguntar uma coisa que eu já sei a resposta?
Aham. Eu acho que essas respostas do Kardec elas são mais provocativas do que realmente ignorantes. Ignorantes no sentido de eu estou perguntando porque eu não sei. Eu Aham. acho que é muito mais uma pergunta para ter uma reação com a resposta. Aliás, para obter uma resposta através dessa, né, como reação, do que realmente ele ter dúvida, tá? O- Porque, por o- exemplo, que nem você falou, se Deus criasse tudo perfeito, tudo não, os espíritos perfeitos, não precisaria de mundo material. Será que não precisaria? Eu não sei como é que seria esse mundo. Eu não sei como é que Deus pensaria. Então, nem isso a gente também pode, porque você está se baseando em quê? Você está se baseando no teu conhecimento, Exatamente. né? Se ele resolvesse criar de outra forma, você não saberia como seria, né? Então, por isso que eu falo, a pergunta para mim é especulativa, né? É, Ele não está interessado, ele está interessado no meu ponto de vista, né? Que parece, porque Kardec já, no Céu e Inferno, 1865, a altura do campeonato, ele já não tinha mais dúvida com relação a isso, né? Mas ele aham. coloca aqui justamente para. Por quê? Porque ele está falando das penas segundo a nossa visão. Então ele tem que trazer as visões espíritas para combater as visões da igreja, né? Aham. Ou seja, é uma técnica de redação, na verdade, É, porque, por exemplo, quem é que fala em perfeição? A igreja. a igreja. Porque até alguns anos atrás, o Papa era considerado como a encarnação de Deus na Terra. E ele era, como é que tinha aquela coisa lá que agora caiu, né? Mas era a infabilidade do Papa, que era um homem que era a representação de Deus na Terra, então ele era infalível. Aí você pega uma lista de papas, você vê a quantidade de escândalos sexuais, né? Que esses homens tiveram, as relações, né? Com centenas de mulheres. E aí você vem me falar de uma infabilidade papal, é piada, né? Então, quando Kardec está falando isso, é justamente, primeiro, colocar um papa como infalível. Mas vamos falar de santo, né? Porque não dá para falar de gente, de humano, né? Ainda mais naquela época medieval. Mas quando você vai pegar aí, você vê, por exemplo, Lúcifer. Lúcifer, a palavra vem de luz, né? Ele era um anjo. Ele era perfeito. Aí, de repente, ele comete um erro. Peraí, se você é perfeito, como é que você vai errar? Mas tudo bem, você errou e aí você cai. Aí você cai tão caído que você passa da crosta, né? Você vai lá para o meio da terra, né? Para o inferno, onde você vai. Então, você não só cria, o Deus não só cria privilegiados, mas cria desgraçados também, né? Mas o diabo, na verdade, ele é um ser privilegiado, porque ele não sofre, ele faz o que ele gosta, né? Ele faz o mal, então ele está feliz fazendo o mal e ele se compraz com aquilo. Então ele é um ser feliz, ele é um ser privilegiado. Mesmo sendo o diabo, ele está no melhor dos trabalhos. Que se ele adora torturar pessoas, a vida dele é torturar as pessoas, então ele está muito feliz. Então é um privilégio também. Ele faz o mal e não sofre. Exatamente. Não, ele se regozija com isso, né? Então é um ser Aham. feliz. Ele era feliz quando ele era perfeito e ele continua feliz quando. Então, o melhor dos trabalhos, né? Dos extremos. Ele ocupou os dois tronos, né? Tudo isso me provoca uma curiosidade muito grande. Por que curiosidade? Da onde a igreja tirou todos essas coisas? Olha, imagina você aí no século na Idade Média, né? Naqueles monastérios da Europa, com aqueles livros antigos, não tinha outra coisa para fazer, era só ler. Então você tinha muito acesso a tudo que era cultura, cultura pagã, aos mitos, a... de onde que eles tiraram?
Tiraram de lá. Você sabe outro filme que é bem legal de assistir? É um livro, é um filme que, na verdade, foi baseado no livro do Humberto Eco, O O Nome da Nome da Rosa. Rosa. Aquele filme é perfeito. E eles estão exatamente num monastério que pilhado de livros, né? E aí os caras estavam lendo, descobrindo ali, e tinha o, o responsável lá, o chefão, né? Lá do monastério lá, que ele odiava o riso, né? Ele falava que o riso deforma o ser humano, né? E aí o protagonista lá, que é o Sean Connery, né? Foi, 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 foi interpretado, né, pelo Sean Connery. Ele vira para ele e pergunta, mas por que o riso é tão perigoso, né? Aí ele fala, porque o riso faz as pessoas perderem o medo. E quando as pessoas perdem o medo, nós perdemos o controle sobre elas. Por isso que a igreja, ela tem que dominar pelo medo, medo do diabo, medo do castigo, o medo, né? Então você é o tempo todo aprisionado pelo medo. Eu comentei num outro estudo, né, que eu estava assistindo uma psicanalista e ela estava falando, vocês vão lembrar que eu comentei, né? Que ela estava falando que uma relação e um ambiente, como esse ambiente pode te adoecer. E ela fez uma comparação com o ambiente da igreja. Ela fala, não pensa que é só um ambiente doméstico ou um ambiente de trabalho. Se você vai para uma igreja onde você sempre está em desacordo com aquele Deus, você nunca satisfaz aquele Deus. Você sempre é o pecador, você sempre é o miserável. Uma hora essa relação vai ser desgastante e você vai sofrer. E você adoece. E aí eu lembrei também do depoimento do padre, né? Que o padre, ele sofria porque ele não podia ter dúvida, né? Porque a igreja, até hoje a igreja, não vamos muito longe. Você viu o que aconteceu com o padre Lancelotti. Lancelotti? Aquelas pessoas são miseráveis. Quando ele faz aquele trabalho social, alimenta, cuida, ele lavava os pés daqueles caras lá, passava unguento, né, por causa das feridas. Ele cuidava de cada um ali. Aquilo é um horror para a igreja, porque a igreja não quer que aquelas pessoas se tornem visíveis, não interessa, né? Isso é Da muito internet, incoerente, né? Porque o papel da igreja é de acolher e fazer o papel de Jesus, né? Retiraram ele das ruas, né? da internet tem um cara que coloca exatamente isso, né? Ele está sendo penalizado por colocar em ação a própria doutrina cristã. Cristão. Eu estou lembrando, sabe, do quê? Da pastoral, É. tá certo? Principalmente na América do Sul aqui, que foi, na verdade, criticada pela própria igreja, certo? Mas o trabalho que eles fazem é muito bonito. Mas o que eu estou te falando, tudo que é voltado para ajudar as pessoas a melhorarem de vida, aos pobres, é combatido. Mas você sabe por que que eu chamo atenção? Porque se você parar para pensar, o espiritismo é exatamente isso. O espiritismo é a ferramenta que vai poder fazer você enxergar o que é óbvio e a gente não enxerga. Né? Como eu falei para você, a gente passa aqui e vê uma pessoa numa situação de rua, a gente faz de conta que não é com a gente. E querendo ou não, a gente corrobora para essa injustiça que existe aí. Aí você fala, não, eu não vou salvar o mundo, faça a sua parte, né? É por isso que eu falo, a doutrina espírita, no meu ponto de vista, ela é muito mais do que uma filosofia. Ela é o pensamento que vai mudar a humanidade. Né? Agora, esses sobressaltos que a gente vive, lógico, é todo momento, por isso que fala transição, né? Transição planetária. Né? E hoje a guerra é no campo das ideias, né? Aí você vê muito absurdo.
Bem, Na eu acho verdade, é a que terceira etapa que Kardec fala do espiritismo, a parte social. parte social. Ixi, ainda tem mais outras duas partes, né? Até chegar. Bem, vamos encerrar nossos estudos. Meus amigos, então nós chegamos no final do nosso estudo e, coincidentemente, nós chegamos no final do capítulo oitavo, tá? Vamos então retomar os nossos estudos na próxima semana, a partir do capítulo nono da primeira parte, os anjos. Então, cena dos próximos capítulos, nos veremos lá. Um beijo no coração de todos e um bom descanso.